Você vai acompanhar agora as aulas preparatórias para o Enem. Essa é uma parceria da TV Assembleia com a Escola Legislativa. Mas antes, vamos conhecer o trabalho dessa escola, que oferece aulas para alunos da periferia da Grande João Pessoa e todo ano a prova de 70% a 80% dos alunos, com uma equipe formada pelos melhores professores da capital. Tiago é um dos alunos do ELEGES, a Escola do Legislativo, que surgiu com o objetivo de capacitar e qualificar os funcionários da Casa Epitácio Pessoa. A Escola do Legislativo está agregando muito minha formação como pessoa em si, além do como eles planejam as aulas em si, que é de qualidade, por cima, além de ser gratuito, que facilita todo mundo, uma parcela da população conseguir essa educação de qualidade, me formou como uma pessoa. Agora eu sei muito sobre ética e cidadania, como se comportar como cidadão e principalmente como exercer minha função de cidadão. A Escola do Legislativo surgiu como uma resposta à Constituição Federal, que no artigo 39, parágrafo 1º, diz que todo órgão de governo deve ter sua escola de treinamento ou seu núcleo de treinamento. Então, prioritariamente, a Escola do Legislativo surgiu para capacitar os talentos humanos da Casa de Epitácio Pessoa. Desde o início, havia uma necessidade de que a escola aproximasse o poder legislativo da sociedade civil. Então, sentimos essa necessidade de trazer a sociedade para a escola com o intuito de conhecer o funcionamento do poder legislativo. O ELEGES conta com uma ampla programação dentro da educação, para além da capacitação de servidores. Cursos de línguas com inclusão cultural, desenvolvimento da pesquisa científica e cursinhos preparatórios para Enem, que estão sendo desenvolvidos tanto presencialmente como também em parceria com a TV Assembleia, contando com alto índice de aprovação. Aqui a gente tem uma educação de excelência, aqui nós temos uma formação voltada para a cidadania, para a prática cidadã, e nós temos também altos índices de aprovação. Então, nada mais importante, para a formação desses jovens que estão aí em crescimento, pensando no futuro, sendo o futuro, do que uma educação de qualidade. Além disso, a ELEGES conta com um sistema educativo baseado em pilares, como explica a coordenadora. A formação e a capacitação, tanto dos servidores da Casa de Epitácio Pessoa, como do público externo, com vários cursos de extensão universitária e formação, a produção do conhecimento com o grupo de pesquisa. Hoje, esse grupo de pesquisa está contemplando mais de 30 pesquisadores no Brasil todo. Agora, em abril, lançamos o primeiro e-book, parte dessa pesquisa científica, e vem aí o segundo. E a educação para a cidadania em si. Os alunos do cursinho pré-vestibular têm aulas de ética e cidadania comigo, e combina com a visita à Casa de Epitácio Pessoa, onde eles vão ver minuciosamente o processo legislativo. A ELEGES, premiada em 2017 pela Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, continua trabalhando para formar cidadãos e fortalecer o poder legislativo. Fala, galera! Preparados para pensar e questionar? Então fica ligado que agora tem aula de filosofia. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Nós estamos retornando com as nossas aulas de filosofia e sociologia, preparatório para o Enem. E você aí vai estudar com a gente hoje dois filósofos essenciais para a gente entender aí o século XX, o século XXI. E a gente vai conversar sobre Michel Foucault e o Zygmunt Bauman. Presta atenção, a gente vai conversar sobre esses dois autores algumas vezes. A gente vai retornar depois, trazer uma outra ideia, trazer um outro lugar onde eles estão ali dialogando, porque eles são essenciais, e eu diria que a chance de cair uma questão de Foucault e uma chance de cair Bauman na prova de ciências humanas e suas tecnologias é muito, muito grande. Então preste atenção, leia o material e a gente vai dialogando sobre isso aqui nas nossas aulas. Preste atenção então, a gente vai começar aqui com Filosofias do Poder com o professor Rogério. Não, eu coloquei o meu nomezinho acima de poder lá, não é porque eu estou acima de poder. Quem sou eu para ser acima de qualquer poder nessa vida? Mas é para localizar essa ideia como algo essencial da vida humana. Então a gente vai começar primeiro com uma frase do nosso querido Michel Foucault. Dá uma olhadinha aqui
no nosso quadro. Eu vou ler com vocês aqui e você reflete comigo aí em casa, hein? O poder não é algo que se detém, mas é algo que se exerce. Olha lá, vamos prestar atenção e entender o que é que o Foucault está falando sobre isso. Minha gente, primeira coisa, a ideia de poder não é uma ideia nova na história da humanidade. Na verdade, quando os seres humanos se colocaram numa relação social, naturalmente essas relações vão se exercitar de uma forma hierárquica. Por exemplo, existe uma hierarquia natural entre pais e filhos, né? Os pais, pela necessidade de educar, eles têm uma autoridade natural sobre os filhos e isso vai criar uma certa relação de poder. Obviamente você trabalha no seu ambiente profissional e você tem lá uma relação de chefia, uma hierarquia de trabalho, de serviços a serem cumpridos, de normas e de regras que foram aceitas pelo trabalhador assim que ele assumiu ali o seu contrato. Então, existe uma hierarquia de poder que se estabelece ao longo da vida e isso é meio que natural. E ao longo da história, alguns pensadores vão falar sobre o poder. Nós não podemos nos esquecer aqui de Maquiavel, aliás, um autor que o Enem gosta bastante, que vai falar que política é poder, conquistar o poder, manter o poder, e ele vai entender política com esse olhar, mas não é de Maquiavel que a gente vai falar. A gente vai falar de Foucault. E Foucault começa a dizer o seguinte, que poder, minha gente, é algo natural. As relações de poder elas são meio que naturais. Por isso que não se trata tanto da ideia de você tomar o poder. Ah, meu Deus, se eu fosse uma pessoa poderosa, se eu tivesse um poder econômico, se eu tivesse um poder político, se eu tivesse algum tipo de poder religioso nessa vida, como minha vida seria diferente? Não, 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 não. Foucault está dizendo que poder não é uma conquista, não é algo que você vai atrás para dominar, mas que você vai exercer. Todos nós vamos exercer poder. Quer ver agora? Nesse exato momento você decidiu assistir essa aula. Você teve que tomar uma decisão, fazer uma escolha e teve que talvez aí nessa cisão, nessa escolha, deixar de lado aí o seu joguinho de videogame ou a sua novela ou a sua rede social para que você pudesse exercer os seus estudos. Olha aí como você está exercendo poder sobre o seu consentimento, sobre a sua vontade, sobre o seu desejo. Isso eu estou falando de você para você, mas isso também é em relação para os outros, né? Às vezes você está num grupo de amigos, vocês têm que decidir que filme que vocês vão assistir. O poder vai decidir, o poder pode ser democrático, pode ser uma decisão conjunta, pode ser alguém que já viu o filme e acha aquele filme melhor do que o outro e convence os demais. O que eu estou querendo dizer é que nós vamos exercitar o poder. E aí o Foucault vai fazer uns estudos interessantes sobre esse assunto. A primeira ideia importante quando a gente falar de Michel Foucault é sobre o famoso panóptico. Olha lá, palavrinha nova aqui, né? Panóptico. Professor, que palavra é essa? Estamos falando em grego, que palavra é? O panóptico de Foucault nada mais é do que a prisão perfeita. Vamos com calma. Século XVIII, um matemático, um filósofo chamado Jeremy Bentham, ele desenhou uma prisão perfeita, literalmente. Ele desenhou no papel, a ponto dele dizer, inclusive, como é que era a inclinação, a posição das celas, da torre de vigia. É interessantíssimo. E ele vai dizer que como deveria ser uma prisão perfeita. A prisão perfeita, meu desenho não está lá grandes coisas, mas você coloca essa palavrinha lá na sua pesquisa, vai aparecer uma imagem bonitinha de quê? Umas celas em formato circular e no centro uma torre de vigilância. Uma torre no centro que se erguia e a tal ponto ela era organizada de que quem estava vigiando conseguiria ver todas as celas. Com um pequeno detalhe, a maneira com que a torre deveria ser construída deveria ser tal que quem estava sendo observado não conseguiria ver o vigilante, ou seja, não saberia se naquele momento o vigilante estava vendo ele na prisão. E a ideia do Foucault, quando Foucault pega essa imagem da prisão perfeita, do panóptico de Bentham, ele diz, a nossa sociedade, ela é uma metáfora dessa prisão. Ele vai usar a imagem do panóptico para dizer assim, é o que nós vivemos hoje. É a nossa sociedade, a sociedade que nós construímos
é uma sociedade que se organiza a partir dessa ideia. E qual é a ideia? Bom, o Foucault escreve um livro famosíssimo, aliás, eu recomendo para você, de fácil acesso, você procurar, você baixa para ler, muito bom, chamado Vigiar e Punir. E nessa obra, o Foucault vai mostrar como a sociedade se organizou em 2 pilares. A primeira deles é a vigilância. Olha, eu acabei de falar aí de uma prisão que ela estava localizada de tal maneira que a pessoa não sabia se estava sendo vigiada. E por isso mesmo, quando você sabe que tem um vigia e não sabe se naquele momento você vai estar sendo vigiado, o que é que na teoria você faz? Se comporta. Se alguém está ali vigiando e você não tem a certeza de estar sendo vigiado, porque se você souber que não tem um olho sobre você, o que você faz? Ninguém está vendo, então eu ajo de qualquer maneira. Mas será que tem alguém me vendo agora? Olha a ideia do Foucault, ele vai dizer que a sociedade é isso. As instituições sociais, as relações sociais são baseadas no primeiro princípio que ele chama de vigilância. Ele vai dizer que a nossa sociedade é uma sociedade de controle. Olha só, disciplina, obediência e mais do que isso, autocontrole. Não é somente o controle que as pessoas fazem em relação a você, que você também vai fazer em relação a você. A gente vai ver isso com mais carinho, o autocontrole, porque a gente vai falar de um pensador contemporâneo chamado Byung-Chul Han, que ele fala sobre a sociedade do cansaço, mas isso fica para uma outra hora e ele mostra como o controle passou a ser um autocontrole também, né? Vamos com calma, vamos de Foucault. Olha só, meus amores, veja que coisa curiosa. As pessoas vão então obedecer, elas vão seguir um padrão de comportamento, uma imposição de regra moral, elas vão entender a sua vida em sociedade a partir de modelos que vão ser impostos a ela e que elas vão entender como necessárias, afinal de contas, se você não viver plenamente essa forma de ser, em algum momento você vai ser punido. Olha aí, vigiar e punir, né? Deixa eu ler aqui, ó. Pessoal, quem é visto se comporta. Lógico, tá certo? O olhar sobre, a princípio, vai fazer com que a pessoa preste atenção no seu comportamento. E o indivíduo passa a ser disciplinado. Mas veja, não é apenas vigiar. Porque ainda assim, vigiar, você podia dizer assim, eu estou sendo vigiado, mas eu quero me comportar dessa maneira. Então, olha o que vai dizer o nosso querido Michel Foucault. Já eu vou dar alguns exemplos, né, antes da gente terminar esse esclarecimento sobre Foucault, como ele coloca isso nas ideias de sociedade. A gente já vai ver já. Por enquanto, só a ideia. Não basta a vigilância. E aí, o que é que ele faz? Ele diz que precisa vigiar, mas precisa punir. E aí ele tem uma percepção muito clara de como que a sociedade pune os indivíduos. A sociedade pune os indivíduos de maneira coletiva. Tem uma experiência que ficou bem famosa, né, que era dos macacos, que se afirma que certa vez fizeram um teste com os macacos e puniam um macaco que desobedecia uma regra. Qual era a regra? A regra estava na cabeça dos humanos, claro. De que eles não podiam subir uma escadinha e se alimentar das coisas que estavam em cima daquele patamar. Quando um macaco subia naquele degrau, um indivíduo que estava dentro da sala pegava uma mangueira daqueles jatos de bombeiro, de água, né? E ele jogava água nos demais animais. E aí começaram, o macaco é um bicho inteligente, viu? Pois é, aí o que é que eles começaram a perceber? Que subiu, sofreu a punição, subiu, sofreu a punição. Então o que começou a acontecer é que quando alguns dos macacos queriam subir, os próprios outros macacos faziam o quê? Pancada nele. O que é que eles faziam? Eles diziam assim, para a gente não apanhar, para a gente não sofrer a punição, a gente impede que ele cometa o ato infracionário. Eles já entenderam, eles já não tinham entendido por quê, mas eles tinham entendido que deveriam obedecer aquela regra, senão eles iriam sofrer. Então eles mesmos, os próprios animais, faziam a punição dos seus colegas. Olha aí. Isso é interessante, minha gente. É por isso que, às vezes, em grupos coletivos, às vezes, a bronca, digamos assim, né, a correção, ela é feita de maneira coletiva, né? Eu me lembro que na época que eu estava em escola, às vezes eu reclamava disso. Vinha algum professor, algum coordenador reclamar com a turma toda por alguma coisa que alguém tinha feito na sala.
E eu ficava pensando, digo assim, mas eu não fiz nada. Por que eu estou levando essa reclamação que eu não tenho nada a ver com isso? Mas a ideia ela é psicológica. Ou seja, numa próxima vez, eu faço o quê? Ô colega, fique quieto aí, por favor, porque senão eu vou ser punido também. Então é uma sociedade que vigia, mas é uma sociedade que também pune. E é nisso que se constrói as identidades sociais, segundo Foucault, tá certo? Mas vamos adiante, porque como eu disse a você, Foucault vai dizer que o exercício do poder ele é algo natural à sociedade. Vamos ver aí agora como é que o Foucault diz que essa imagem do panóptico se traduz na vida da sociedade, como a gente entende hoje. Agora vamos para o outro lado aqui, ó. A gente vai falar do biopoder. Preste atenção, tá? O foco não apenas punir, mas produzir corpos saudáveis e úteis, corpos que produzem muito, né? Olha só, vamos lá. Como essa vigilância se daria e onde essa punição se daria? O Foucault faz uma ilustração, é assim a construção da ideia dele, que toda vigilância e toda punição é no corpo. Olha que coisa, minha gente. Vigilância e punição no corpo do indivíduo. E aí você vai ver como isso é natural, você vai ver como isso é comum. Por exemplo, eu sempre dou essas imagens. Sala de aula, da qual eu faço parte. A sala de aula ela é organizada, primeiro que parece um panóptico, né? Um professor alto que nem eu, parece uma torre vigilante, estou acima, meu olhar está acima, parece inclusive que a autoridade ela é exclusivamente minha, ou seja, não é algo horizontal, é algo vertical, todo mundo ali está numa posição que eu vejo completamente, eu vejo inteiramente. Aliás, escola é um ambiente interessante para você perceber que professores, eles veem tudo, viu, minha gente? Vocês não pensem que eles não veem nada, não. Ele pode fazer de conta que não viu, mas ele vê tudo. Antigamente, inclusive, as escolas tinham uns degraus de cimento que os professores ficavam ainda mais altos observando todas as coisas. Ou seja, ele é o dono da visão, ele é a pessoa que circula, ele é a torre de controle, digamos assim, da sala de aula. Veja, não estou fazendo nenhuma crítica, não, eu só estou mostrando que o modelo ele é mais ou menos assim que funciona, é um controle, é uma sociedade de controle. E aí vamos pensar o quê? Corpos úteis, corpos dóceis. Então, como é que é a reclamação de um professor em sala de aula? Fica quieto, menino. Eita, coisa difícil deixar o menino quieto em sala de aula, viu? 45 minutos, 50 minutos de aula, o menino não pode dar um pio para lá. Ops, quieto. Sociedades de hoje, onde as pessoas sentem maior liberdade de expressar como se sentem, hoje isso já é muito mais difícil, mas no passado, inclusive se você faz memória de um passado de escolas lá, na década de 20, na década de 30, um instrumento de correção do professor era uma palmatória, olha aí. Você levava lá uma lapada, ficava com a mãozinha um pouquinho inchada, e com isso você percebia que não podia se comportar de maneira errada, senão a punição seria no seu corpo. Vou trazer uma outra imagem aqui, uma outra instituição. Hospitais psiquiátricos. Hoje isso já não existe mais, a lei não permite mais isso, né? Você às vezes até é internado para algum tipo de tratamento, mas você não fica naquele lugar como se você fosse um aprisionado, como acontecia no passado, né? Mas veja no contexto de uma pessoa com algum tipo de transtorno psiquiátrico. Veja só, minha gente. O que é que as pessoas que cuidam dessas pessoas costumam fazer? E aí não é uma crítica, de novo, isso é uma maneira necessária às vezes, é no corpo. Por quê? Porque pessoas que às vezes têm um transtorno do tipo, né? O corpo é quem fica inquieto primeiro. Então, há uma agitação, é um grito, e aí você toma um remédio, o quê? Para ficar tranquilão. O que é que eu disse a vocês? Corpos dóceis, os corpos estão dominados. É ali que vai se dar o controle, é no corpo. Vamos sair da instituição hospital psiquiátrico, vamos para um outro ambiente. E tudo isso que eu estou dizendo a você é a ideia de Foucault. Foucault coloca isso dessa maneira. Você pega, por exemplo, a vida militar. Eu morei em Jaguaribe um tempo e eu vi o pessoal de manhãzinha lá do quartel do 15. Você que está assistindo esse vídeo e é de outra cidade, de outra região do Brasil, aqui em João Pessoa nós temos um quartel bem famoso, que é o famoso quartel do 15. E aquela meninada faz o que de manhãzinha?
1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4. E aí canta aquelas músicas, todo mundo no mesmo ritmo, todo mundo na mesma toada. E aí o que significa isso? Disciplina. E a disciplina se dá onde? Disciplina no corpo. Curiosidade. É uma curiosidade que o Foucault entendeu que era assim que a sociedade costumava ser controlada, disciplinada, no corpo. Certo? E de novo, não existe um julgamento moral, dizer se isso está certo ou se está errado. Apenas que o Foucault intuiu que era um biopoder, era um controle. E outra, fazer com que esses corpos eles produzissem, porque a ideia é de que a gente seja educado para produzir muito, fazer, fazer. Quer ver uma outra ideia? Hora de acordar, hora de dormir. Olha como o controle é no corpo. Tá dando para entender? Pessoal, é essa a perspectiva do Foucault, nessas diversas instituições. E aí, pessoal, lógico, a gente está falando de poder, a gente vai lidar com o quê? Biopolítica. Se o controle é no corpo, o que é que as políticas públicas vão lidar? Natalidade. Então a gente tem aí, alguns países, por exemplo, tem critérios aí de natalidade, né? Houve países que proibiam um número maior de crianças para, já que havia uma população naquele momento muito grande, vocês conhecem essa história, ou o contrário, né? Políticas de restrição, algum tipo de coisa, de medicamentosa, mas sempre lidando com a questão da natalidade e todos os temas que envolvem a natalidade, tá certo? Porque a natalidade ela está inscrita num contexto que é o contexto social, por exemplo, do casamento. Então, vou dar um exemplo. Um casal que não tem filhos, que decidiu não ter filhos. Existem alguns, eu tenho um casal amigo, ambos professores, e eles entenderam que não queriam ter filhos. Mas até hoje eles sofrem uma certa o quê? Pressão social. Olha o controle. Diz assim, mas como? Não tem filhos? Por que não tem filhos? Porque o filho e a filha... A ideia de que a natalidade pertence, é uma ideia que pertence à sociedade, e isso vai ser representado no poder público, né? No Estado. Como é que o Estado vai entender isso? Mortalidade, até hoje as discussões a respeito aí, por exemplo, de aborto, né? A mulher é dona do seu corpo, aliás, uma boa discussão, né? A gente pode discutir Foucault usando toda a dificuldade que a mulher tem de debater o direito ao seu corpo. E aí envolve questões de trabalho, envolve questões de casamento e etc, né? Higiene, né? A gente sabe, vou dar um exemplo histórico, né? É bem conhecido na história do Brasil a famosa revolta da vacina. Vocês vão estudar isso com o professor Aloysio, quando aqui no Brasil houve a situação que havia uma intenção de ocupar o centro do Rio de Janeiro e, aliado a isso, havia um problema muito grande de doenças endêmicas. O Rio de Janeiro, de fato, o Brasil, né? Mas o Rio de Janeiro de maneira soberana. E aí usaram a questão das doenças para obrigar a população a se vacinar e, com isso, retirá-las também daquele ambiente, daqueles cortiços e tudo mais. Faz parte da história. Você depois lê aí a famosa revolta da vacina que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Mas envolve de novo o quê? Controle. Envolve um Estado que diz como você deve viver, como deve ser a sua casa, aonde você deve estar, etc. Olha aí, pessoal, questões de segurança, né? Se tem algo que a segurança faz é controle, né? A gente está lidando com controles. E todos nós precisamos nos sentir seguros, desejamos nos sentir seguros. E aí veja como a casa física passa a ser um lugar de controle, né? Eu costumo dizer que hoje em dia quem estão presos são os moradores. A gente está preso em casa e quem está na intenção de fazer alguma maldade está solto na rua. Então a gente não pode deixar os filhos passear ou brincar lá fora sem um cuidado, sem uma atenção. Olha o que aconteceu. O nosso corpo está limitado do ir e vir, né? E a segurança passa a ser um processo de controle físico, né? Onde a gente pode ir? Até às 10 horas da noite. Se tiver mais de 10 horas da noite numa praça escura, e aí? Já chega lá as forças de segurança achando que você está agindo de uma maneira inadequada. Então a ideia de segurança passa por esse ambiente de controle. Joinha? Olha só, pessoal, para a gente dar uma terminada aqui. Foucault mostra como o poder está em todo lugar.
Veja, ele sai de uma ideia, aquela ideia básica do panóptico, vai agora transformando isso numa estrutura social, e agora ele mostra como todas as estruturas sociais, elas fazem mais ou menos isso. Já falamos da escola, já falamos do hospital, a mídia, né, tem essa possibilidade de, às vezes, de prender a nossa atenção. Olha a palavra que a gente usa, né? Prender, né? De fato, estamos presos, aprisionados. Prender a nossa atenção. Então, nós estamos aí, as redes sociais, os games, as pessoas ficam vidradas naquilo o tempo todo, naquela situação. Então, a mídia se torna um ambiente também onde a sociedade de controle se manifesta. As leis, né? Esses lugares onde a norma ela passa a ser não somente um organizador social, mas um regramento de verdades, né? Como é que a verdade passa a ser aquilo que a lei diz, né? Porque se você não cumprir a lei, você vai ser o quê? Punido, obviamente, tá certo? Então a gente está dentro desse contexto, desse ambiente. Eu queria sugerir alguns filmes para você estudar um pouquinho mais de Foucault e entender o que ele está falando. Alguns livros bem interessantes, filmes, melhor dizendo. Livros e filmes, né? Interessantes. Tem um filme bem interessante que eu recomendo a vocês que chama-se A Onda. Você pode encontrar ele aí no YouTube, ele está lá gratuito para você assistir. Chama-se A Onda. Assistam esse filme. Segundo informações que a gente tem, esse filme teria sido baseado em fatos reais, né? Uma experiência numa escola onde um professor, tentando mostrar o perigo que foi o período nazi-fascista, faz uma experiência em sala de aula que dá muito errado, né? Porque os alunos passam a entender que aquilo é verdade, que aquilo é daquela maneira. E você mostra como é possível controlar as pessoas se você usar as estruturas, os sistemas de controle corretos, digamos assim, né? Então, recomendo aí o filme A Onda para vocês. Vou recomendar mais uns lá no finalzinho, quando terminar falando aqui do Bauman, vou recomendar mais 2 filmes também que eu gosto bastante, tá certo? Primeira parte, Foucault. Agora vamos para a segunda. Vamos falar agora do nosso querido Zygmunt Bauman. Professor, é filosofia e sociologia. São as duas coisas. Porque, primeiro, a filosofia está dando o conceito. A sociologia está explicando a sociedade. E esse cara agora vai explicar a sociedade que surgiu após a modernidade. De maneira especial, o século XX. A gente vai falar da modernidade líquida. Zygmunt Bauman. Presta atenção. Pega lá o material está falando do Bauman, tem alguns exercícios, façam outros exercícios, procurem lá que vocês acham mais outros exercícios, porque o Bauman é importantíssimo para o Enem. E ele criou esse termo, qual? Modernidade líquida. Vamos começar com ele. O que é modernidade líquida? Vou ler aqui com vocês. É uma época de mudanças rápidas e constantes. Deixa eu explicar. O Bauman foi estudar a modernidade, você já sabe disso, a gente já conversou em outras aulas, que teoricamente a modernidade surge, os marcos históricos são aí a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. É a queda da Bastilha, né? E a Revolução Industrial, ou seja, você começou uma nova estrutura de sociedade política e uma nova estrutura de sociedade econômica, tá certo? Então, essa junção de política e economia, e a gente hoje em dia junta as duas coisas, né? São sistemas político-econômicos, eles surgem nesse momento da história. A gente está aí no final do século XVIII. E aí, minha gente, o século XIX se desenvolve o capitalismo, que todo mundo, nós vivemos no mundo capitalista, e você vive numa sociedade capitalista, a gente sabe bem do que se trata. E aí o capitalismo começa a crescer e evoluir, mas ele começa a se transformar no meio dessa história. E o Bauman vai explicar que transformações estavam acontecendo nesse modelo de capitalismo. E aí ele vai chamar o primeiro momento da modernidade, ele chama de modernidade sólida. E esse segundo momento seria o que ele vai chamar de modernidade líquida, que é o que a gente estaria vivendo agora. E você vai se reconhecer nisso agora, preste atenção. Olha lá. Pessoal, primeiro que o que está acontecendo é que as mudanças elas se tornarão muito mais, menos eventuais e muito mais rápidas, tá certo? E a palavra é essa, né? Rápida e constante, porque mudanças sempre aconteceram na história da humanidade. Mas, minha gente, mudanças levavam muito tempo para acontecer.
E assim, às vezes quando você vai ver pessoas de mais idade na sua casa, falando de alguma coisa do passado, porque na minha época, na época dessas pessoas, a vida ela era mais estável. Eu não estou dizendo que a vida era melhor, eu estou dizendo que ela era mais estável. As pessoas sabiam mais o que eram cada coisa, ainda que aquilo não fosse muito bom, tá certo? Mas você falava de emprego, a pessoa entendia, dizia assim, eu quero trabalhar ali, porque se eu conseguir, aí falava, vou assinar minha carteira, e aí eu vou ali e começo lá varrendo o chão, e se eu trabalhar direitinho e fizer minha parte, quem sabe se um dia eu não vou ser presidente da empresa. Pois é, o meu sogro foi quase isso. O professor, ele foi presidente da empresa? Não, não chegou a tanto. Mas ele trabalhou praticamente a vida toda numa única empresa. Ele trabalhou na Volkswagen, né, na época lá das indústrias automobilísticas, lá no ABC Paulista. Pois é, ele trabalhou na Volkswagen a vida toda. Pessoal, olha a estabilidade. Você trabalhava no emprego a vida toda. Você podia até sair porque ia receber uma nova proposta, mas assim, os processos eram muito ocasionais, eventuais. A regra era essa, você ia ter uma vida assim, ia fazer, e chegar onde você se programou, ia, sei lá, comprar uma casa própria, todas aquelas estabilidades que, se não a iniciativa privada do próprio Estado te dava, né? Os sonhos, imagina, né? O sonho da casa própria, não era assim, né? O sonho do emprego, o sonho de ser funcionário público, olha aí, fazer um concurso, ser um funcionário público. Pois é, minha gente, esse foi o mundo da primeira parte da modernidade, onde o mundo tinha uma certa estabilidade. Quer ver outra estabilidade? Relacionamentos. Os relacionamentos, eles eram mais estáveis. De novo, eu volto a dizer, não estou dizendo que eles eram melhores, eu estou dizendo que eles eram estáveis. A vozinha ficava com o vozinho a vida toda, mesmo que ele não fosse lá grande coisa. Mesmo que ele tivesse lá uma vida fora do casamento e justificadamente a vozinha podia dizer, não quero mais esse homem do meu lado, mas ela não fazia isso. Porque a ideia de família era aquela coisa da estabilidade. Para você ver que eu não estou dizendo que isso era bom. O mundo ele era mais explicado. As instituições elas estavam nos seus lugares, bem ou mal, funcionando ou não funcionando. Tudo isso era assim. Só que as coisas começaram a mudar. E o Bauman vai dizer que as coisas vão se tornar muito, muito inconstantes. Por que ele usa a expressão líquida, minha gente? Porque a ideia é essa, de algo instável, fluido, algo que você não consegue segurar nas mãos. Imagine se estivesse cheio d'água aqui, eu teria que andar bem devagarzinho, porque podia escorregar e tibum, cair, ó. Presta atenção, líquido, a ideia de liquidez é a ideia da instabilidade. Agora a gente não está se sentindo no chão firme. E olha quanta coisa vai se tornar líquido. Relações líquidas, pois é. O nosso querido Bauman escreve um livro chamado Amores Líquidos. E ele vai mostrar como as relações saíram desse lugar da estabilidade para quê? Para relações fáceis de começar e também fáceis de terminar. Ou seja, a coisa ela é tão rápida, a coisa ela é tão sem rigidez que ela termina, às vezes, até antes de começar, como a gente diz, né? Às vezes até a juventude costuma usar palavras, eu já não sei mais, né, minha gente? Assim, as palavras são líquidas também, estão mudando muito rápido. Mas uns tempos atrás você dizia que ia ficar. Não, eu fiquei com aquela moça, eu fiquei. Você mostrava que então que aquilo não era um relacionamento. Era só uma brincadeirinha, uns beijinhos aqui, terminou a noite, terminou a balada, cada um na sua vida e pronto. Não tinha envolvimento emocional, não tinha ali compromissos, nada disso. Então as relações passaram a se dar dessa maneira, certo? Relações passaram a ser líquidas. Eu estou falando da relação de um casal, mas as relações passam a ser líquidas em todos os universos de pertenças, né? Às vezes você tem relações de amizade que elas não duram, né? Antigamente você dizia, né, que a palavra de uma pessoa valia, né? Você não precisava nem assinar um contrato porque a palavra valia. Hoje em dia, meu amigo, nem com contrato a gente sabe se pode confiar. O cara assina um contrato, daqui a pouco o cara que era teu melhor amigo te passou a perna. Pessoal, isso é retrato de uma sociedade que criou uma instabilidade nas relações. As relações, elas são voláteis. Elas vêm e vão com muita facilidade. Olha outra ideia aqui, minha gente.
identidade líquida. Pessoal, o ser humano sempre em construção. Eu queria fazer uma parte aqui. Pessoalmente, eu acho que realmente nós somos seres sempre em construção. Mas isso precisa ter um lugar. Calma. O fato de eu estar sempre em construção não me dá o direito de não viver uma certa estabilidade. Por exemplo, nesse exato momento, eu estou dando aula para vocês. Então, eu estou assumindo a minha identidade como professor para dar essa aula. Eu não poderia agora dizer, ó, estou tirando aqui meu microfone, pessoal, estou indo embora, porque eu estou em construção e eu não sou mais professor. E fazer isso hoje, fazer isso amanhã e fazer isso depois da manhã, e você nunca ser nada, a grande questão é essa, né? O ser humano nunca ele está sempre em construção. De uma certa maneira, eu entendo isso também. Mas isso precisa ter um lugar, porque se você não... Especialmente no mundo que a gente vive em sociedade, para eu poder conviver com o outro, eu preciso entender o mínimo daquilo que ele é. Até para que as relações elas sejam saudáveis, né? Elas sejam saudáveis. Vou dar um exemplo. Tenho colegas que são, às vezes, muito calados, muito fechados, assim, eles não são muito pessoas de muito conversar. E os amigos sabem que ele vai estar no grupo de amigos, mas ele não é aquela pessoa, blá, 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 blá. Não. Você está lidando com o quê? Com uma identidade, né? A identidade da pessoa. Agora, imagina se essa pessoa fosse de um jeito, uma hora do outro jeito, do outro jeito, outra do outro jeito, outra do outro jeito, o tempo todo. O tempo todo você não sabe quem aquela pessoa é. Mas é o que a gente está vivendo hoje. As pessoas elas não conseguem mais entender quem elas são. Aliás, eu vou dizer uma frase do Nietzsche que eu gosto muito. Torna-te quem tu és. Descubra quem você é, porque quanto mais você entender quem você é nessa vida, mais chance de ser feliz você tem, tá certo? Olha lá, empregos líquidos, minha gente. Pois é, se tem uma preocupação do Bauman nessa história, é falar sobre o mundo do trabalho. E ele vai sair do mundo do trabalho sólido para o mundo do trabalho líquido. Minha gente, o que aconteceu é que os trabalhos passaram também a ser estáveis e temporários. Ou seja, você não sabe se ao chegar o final do ano, você estará empregado naquela empresa. E isso por vários motivos, tá certo? Existem vários motivos. Existem motivos econômicos. Às vezes a empresa vai precisar demitir funcionário porque não consegue arcar com suas. Existe isso. Mas existem outras questões. Por exemplo, às vezes certas habilidades que o profissional tinha para exercer aquela profissão já não são tão essenciais, ele precisaria ter se aprimorado em certas outras habilidades e aquela habilidade ele não construiu ao longo daquele ano e a empresa entendeu que outras habilidades seriam mais importantes e interessantes para atender os seus clientes, a sua clientela. Olha como isso agora é o constante. É o constante, constante. E a gente tem alguns lugares de emprego, minha gente, que as empresas não conseguem sequer manter uns quadros de funcionário, o mesmo quadro de funcionário no mesmo ano. E aí não é só culpa da empresa, às vezes os próprios empregados, que dizem, não quero mais, e assim, aquilo, outro. Acabei de ler agora uma reportagem mostrando que o Brasil tem falta de vagas, na verdade. Aliás, perdão, tem excesso de vagas, tem falta de trabalhadores. Muita gente que não quer trabalhar. E não quer trabalhar por quê? Porque ela entende que não se enquadra mais naquele modelo de trabalho. E a gente não vive num mundo onde você é obrigado a trabalhar. Nós não vivemos num mundo de escravização, né? Então eu não sou escravo. Então se eu não quero trabalhar, eu saio daquela empresa. E as empresas necessitam de funcionários. O mundo mudou, a gente está lidando com o mundo líquido. Muitas empresas não entenderam isso ainda. Estão achando que a gente está naquele mundo sólido, de estabilidade. O mundo mudou. Por isso que regras, às vezes, trabalhistas vão ser discutidas, etc, porque às vezes existe gente que trabalha só em casa, minha gente. Meu genro, ele é francês e ele trabalha com a internet e ele só trabalha em casa. Inclusive, viaja o mundo todo por conta disso, que fica ali um tempo lá. É o modelo de trabalho. É um tipo de trabalho onde algumas pessoas se adaptam, outras não. Outras querem mais estabilidade. Eu quero a carteira assinada. Eu quero aquelas minhas garantias. É isso, é o mundo que a gente vive, tá certo? Pessoal, tudo passou assim a ser muito volátil. E eu estou pegando essa palavra aqui, ó. Tudo se torna descartável. Não somente as coisas, não somente os valores, mas também as pessoas, elas passam a ser assim. Tanto é
que existe muita fragilidade nos laços humanos. Olha as consequências de um mundo líquido segundo Bauman. Vamos olhar ali onde está em azul. Dá uma olhada comigo aqui, ó. O consumo passa a ser um estilo de vida. Porque a ideia de consumo se encaixa nessa liquidez. Aliás, eu não sei se ela provoca ou se é resultado, né? Às vezes é uma coisa cíclica. O consumo passa a ser estilo de vida. E que consumo? Consumismo. Eu não estou lidando com o consumo do dia a dia. Eu estou lidando com excesso de consumo. Com o consumo desnecessário. E que tem um objetivo. Porque o consumo não vai ser apenas uma questão material. Eu tenho dinheiro, eu compro. Mas uma forma de preencher um vazio que se estabeleceu. Gente, o que acontece é que o mundo se tornou tão as coisas se tornaram muito mais necessárias do que são. E as pessoas o tempo todo estão tentando preencher isso. Eu sempre faço uma reflexão com a vida do passado. E com isso, eu não estou de novo fazendo uma ideia de que no passado era muito melhor. Eu só estou dizendo que no passado era talvez mais simples. Já comentei com isso com vocês em outras aulas. As pessoas não precisavam de muitas coisas para viver. Hoje em dia você precisa. Então o mundo passou a gerar você certas necessidades. E é tanta coisa, é tanta necessidade, é tanta demanda, o seu tempo, a sua mente, os seus amores, os seus afetos, os seus desejos estão sempre sendo superestimulados e isso, a consequência disso é um certo vazio. Vazio. Porque você está cheio de coisas, cheio de ideias, mas você não se sente em nenhum momento preenchido por isso. E aí você faz o quê? Troca por outra coisa. Você troca por outra coisa. Já vou indicar um outro filme para vocês, que eu gosto bastante. Vale a pena. É bom para assistir aí para o nosso Enem. Esse filme chama-se O Clube da Luta. Você que está aí do outro lado que já assistiu, você vai lembrar qual é a primeira regra do Clube da Luta? Qual é a primeira regra? Não falamos sobre o Clube da Luta. Mas assista, eu vou falar para vocês. O filme ele é muito diferente. Muito. Mas se você assistir o filme todo, depois você parar e voltar, quando você vai ver a primeira parte do filme, o personagem principal, tem dois personagens principais, um é o Brad Pitt e o outro é o Edward Norton, né? Estou falando dos dois atores, obviamente. O Edward Norton é um consumista compulsivo. Ele é um consumista, ele compra e joga fora, ele compra e joga fora. O negócio dele é pegar a revista, a gente está falando dos Estados Unidos, que é um país que a facilidade de consumo é muito grande. Então você vai, compra, trocou, já saiu um outro modelo de televisão, mas a sua você comprou há 3 meses atrás, né? Mas já saiu um novo, aí ele ia, se desfazia. E o vazio era tão grande, minha gente. Assistam o filme, que o filme é bem longo, o filme tem um enredo interessante. Mas o que é que acontecia? Sabe o que ele fazia, minha gente? Ele ia para grupos de autoajuda, de todo tipo. Autoajuda de pessoas com câncer, autoajuda de pessoas dependentes de químico, autoajuda de pessoas enlutadas. Ele procurava nos lugares onde é que tinha um grupo de autoajuda, toda noite ele tinha um grupo de autoajuda diferente. E ele ia para esse grupo de autoajuda, por quê? Porque ele estava doente? Não. É porque ele adorava, porque todo grupo de autoajuda fazia lá uma dinâmica de grupo que no final todo mundo se abraçava. Aí abraçava, ele abraçava e chorava. Veja o nível de vazio da pessoa. Como ele era uma pessoa solitária, uma pessoa que nada preenchia ele, era uma forma dele sentir afeto. Ele ia para grupos que ele não precisava daquilo, somente colocava lá um botãozinho, não sei o quê, e aí quando tinha dinâmica de grupo para se sentir um pouco melhor em relação à dor, e ele não estava sentindo nenhuma dores daquelas do grupo, né? Ele ia, abraçava e chorava e tal, e aquilo era importante para ele preencher um afeto que ele não tinha. Clube da Luta, depois ele vai substituir por violência, aí o filme fica muito mais complicado. Pessoal, desejo de se sentir pertencente, acabei de dar a ideia do filme. Um dos motivos da gente consumir em excesso é porque a gente está do lado de alguém que tem aquilo e a gente não tem. E a gente se sente meio como se a gente não fizesse parte. Então a ideia de pertencer, num mundo que consome para pertencer, e onde as pessoas olham para você. Tem lugar que às vezes a gente vai e parece que a pessoa olha dos pés à cabeça a nossa roupa. Né? Parece que é como se ela dissesse para si, seu lugar não é aqui. Você não pertence a esse lugar. E às vezes a pessoa até está usando a roupa adequada, né?
né, o capital simbólico ali para ele utilizar, assim, adentrar naquele ambiente, mas mesmo que aquilo tenha um recado a ser dado do tipo, eu tenho dinheiro, ainda assim ela não se sente parte, né? Tinha um quadro de humor, né, com uma humorista brasileira, me esqueci o nome da personagem, mas ela dizia no final, né, que porque dinheiro ela tinha, né? Então, assim, ela era uma pessoa pobre que tinha casado com um homem rico e em todo momento a brincadeira era que ela queria estar naquele lugar e aí a situação de humor era essa, porque ela não entendia muito aquele lugar, mas ela queria estar e o argumento dela era justamente porque o dinheiro ela tinha, né? Só faltava para ela o glamour, que ela falava errado, o glamour, né? Só me falta-me o glamour, era a personagem da Catiuxa, uma humorista brasileira. Pois é só para dizer isso, minha gente, que às vezes o desejo é de se sentir pertencente. É por isso que a liquidez se torna assim, ó. É quase que uma necessidade o tempo todo de você não para. Quando algo deixa de fazer sentido, é rapidamente trocado. E aí eu volto até para os amores líquidos do Bauman. Se você não entende sentido na relação que você está, o mundo hoje perdeu aquelas amarras sociais que no passado obrigavam você a estar com aquela pessoa. E aí eu estou falando especialmente de relações afetivas, né? De relações casamento. No passado era um absurdo uma pessoa se separar, no começo era desquitar, depois era divorciar. Hoje em dia um relacionamento não dá certo, você se separa. É assim que a sociedade entendeu as novas construções sociais. Mas olha aí, quantas vezes você vai separar casar? Separa casa, separa casa, separa casa, separa casa. A gente tem uns artistas brasileiros aí, meu amigo, que já passou da 15ª, né? E sem fazer julgamento de valor, eu diria que essas pessoas em nenhum momento essas pessoas entenderam o valor, o sentido, né? Porque aquilo que não tem sentido vai ser rapidamente trocado. Perdeu, por que eu tenho mais isso? Eu estou falando de relações de pessoas, mas é a relação entre as coisas também, né? Porque a gente dá sentido. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu celularzinho, ó, tô com o meu celularzinho aqui, depois eu vou terminar até com umas frasezinhas de Bauman para vocês, mas de repente saiu um modelo novo. Professor, o senhor não queria um modelo novo? Se alguém me der, se vocês quiserem, façam uma campanha para dar para... Tô brincando. Mas quando eu vejo o valor financeiro de alguns equipamentos, eu digo, se esse equipamento me atende, para que eu vou querer um outro equipamento? Se eu precisasse, eu dizer, estou precisando de um equipamento que tem essas características, eu compraria sem nenhum problema. Mas quando eu digo, esse aqui me atende, para que eu vou querer um outro equipamento? Por quê? Porque isso aqui tem sentido para mim. Então, se isso tem sentido, eu prefiro esse aqui. Esse aqui tá bom para mim. Olha uma outra ideia, pessoal. Tecnologias conectam, mas tecnologias não aproximam. A gente vive um mundo das redes sociais. E o Bauman vai falar disso aí. Ele vai falar de que esse mundo interconectado, ele faz que a gente esteja... É um paradoxo. É uma solidão no meio de uma multidão. Então você está cheio de gente do seu lado, mas você continua sozinho. Isso é bem estranho, né? Esse mundo hoje de você ter lá não sei quantos seguidores, não sei quantas curtidas. E tem gente que posta lá, às vezes, no stories da sua rede social e fica meio chateado se ela não tiver muita curtidas. E como é que está o hype? Olha as palavrinhas aí, né? Pois é, minha gente, qual o problema de a gente viver num mundo onde essa circunstância acontece? Bom, é bom para divulgar trabalho, é bom para falar o que você pensa, mas a gente deveria ter a noção de que isso não significa absolutamente nada, né? Não significa absolutamente nada. O que significa você ter milhões de seguidores? É que aquela pessoa assiste um vídeo... Aquela pessoa às vezes comenta alguma coisa, mas que tipo de relação se estabelece ali? Então, as tecnologias, elas trouxeram uma situação de você estar próximo e estar distante. Tem uma música de uma banda chamada O Rapa, infelizmente eles terminaram, né, mas as músicas estão aí para quem quiser escutar, e tem uma música que, num trecho da música, ele diz assim, né? Poucos atalhos amplificam a distância. Poucos atalhos amplificam a distância. É por isso que eu não sou cantor, viu, minha gente? Sou professor. Mas, enfim, poucos atalhos, né? Você tem os atalhos, clica aqui nesse atalho. Em vez daquilo aproximar, parece que aumenta mais. Fica mais longe. A pessoa discorda, fica perto.
Fica perto porque você viu uma foto, fica perto porque você escutou um áudio, mas é isso, né? Isso faz de você alguém próximo a outra pessoa? Eu não diria isso, tá certo? Por fim, minha gente, solidão e individualismo. Solidão e individualismo. Infelizmente, o mundo líquido gera um certo desgaste emocional, um desgaste inclusive econômico, e faz com que a gente às vezes se desconecte de tudo. Né? A gente fica aí como se a gente fosse, tem uma expressão que se usa, né? De uma certa atomia social, né? Ou seja, o átomo social é aquela coisa individualizada, que não faz parte do todo. Pois é, queridos, é essa a situação da liquidez. Mas a gente precisa combater isso. Como lidar com a liquidez? Olha aqui. Como enfrentar um mundo líquido para a gente terminar nossa aula de hoje? Primeira coisa, tentar estabelecer vínculos mais duradouros. Tentar estabelecer vínculos mais duradouros, certo? Reencontre os amigos da infância, reconecte-se com a sua família, faça com que as coisas tenham sentido, significado, histórias, lugares, cheiro, sabor, para que as coisas não sejam somente o instante. Construa histórias que tenham duração, que vão durar para o resto da vida. Outra ideia, diga não à lógica do descartável. Cuidado com o tempo todo estar descartando coisas, o tempo todo estar descartando pessoas. Isso psicologicamente é muito ruim para o ser humano, para a própria pessoa que faz isso, tá certo? Tente criar uma ideia em você de que você pode permanecer naquele lugar, naquela experiência por mais tempo, né? Não descarte, não vive nessa inquietação. Parece que todo mundo hoje em dia está com TDAH, com transtorno de déficit de atenção. Parou um pouquinho, já dá aquele nervoso, faz um pouco de silêncio, a pessoa já começa a ficar ansiosa, porque o mundo precisa de estímulos constantes. Calma, tenha um pouco de calma. Terceiro, tenha um propósito que vá além do consumo. Aliás, essa palavra consumo me dá um certo nervoso, porque a ideia é de devorar. Eu vou consumir, é como se aquilo destrua aquilo, consuma aquilo. Então vamos lá. Tenha um pouco de cuidado com isso, tá certo? Vai além do consumo, tá certo? Mesmo quando a gente tiver uma relação com as coisas, pense no valor das coisas. E de novo, eu não julgo ninguém que eu faça, mas eu quando vejo o valor do que eu vou gastar e a utilidade daquilo, eu penso duas vezes. Às vezes eu penso assim, olha, eu vou gastar aqui o dinheiro de um mês de trabalho de um trabalhador numa coisa que não vale tanto. Então vá além da questão do consumo, perceba as necessidades, perceba as utilidades, veja dessa maneira. Para terminar nossa aula, empatia e alteridade. Empatia é você tentar se colocar no lugar da dor do outro, certo? Alteridade é se olhar sobre o outro, o cuidado com o outro. Então, tentar entender o outro numa sociedade que é tão individualista é difícil, mas é possível, porque as histórias estão todas aí. Nesse exato momento, a gente está olhando para você com alteridade, com empatia também, sabendo da dificuldade que é passar no vestibular e sabendo que essa aula pode fazer a diferença na sua vida. E é por isso que a gente termina hoje nossa aula com o Foucault e com o Zygmunt Bauman. Até a próxima. Um abração, pessoal. Valeu! Quando Samuel encontra um lugar tranquilo para se acalmar durante uma crise sensorial, isso significa proteção. Se o Nicholas pode brincar com seu brinquedo preferido e se sentir seguro em qualquer lugar, isso é direito. E quando o Liebert tem seu assento garantido no ônibus, isso significa respeito. Para cada pessoa com TEA, transtorno do espectro autista, uma lei que acolhe. A LPB transforma a inclusão em política pública, com leis que garantem os direitos das pessoas com TEA na Paraíba. Inclusão é lei. A LPB, sua vida passa por aqui. Um banho de 30 minutos
desperdiça 486 litros de água, o que é água suficiente para matar a sede de alguém por 8 meses. Tome banhos mais rápidos e não desperdice água. Ela já está faltando para muita gente. SOS Seca, uma campanha da Assembleia Legislativa da Paraíba. A diversidade, a riqueza e a beleza das espécies da nossa fauna são objeto da cobiça de muita gente, aqui e lá fora. Os números do tráfico internacional de vida silvestre são assustadores. Está entre as mais lucrativas atividades ilícitas do mundo, perdendo apenas para os tráficos de armas e de drogas. 95% do comércio de fauna silvestre no Brasil é ilegal. 30% dos animais capturados anualmente pelos agentes do tráfico no país são contrabandeados. Como se não bastasse, o comerciante inescrupuloso não hesita em maltratar os bichos para que eles pareçam mansos ou para que não façam barulho e assim não despertem a atenção. Mais que cruel, o tráfico de animais silvestres é crime. Faça a sua parte. Não compre nem mantenha animais silvestres em cativeiro. Denuncie casos de maus tratos e o tráfico na linha verde do IBAMA, 0800 61 80 80. A ligação é gratuita. Guys, prontos para mandar bem no inglês do Enem? Então fica com a gente que a aula já vai começar. Let's go! TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui. Hey, we are back. Estamos de volta na nossa quinta aula com o professor Genaldo de inglês. Hoje, então, nós vamos falar sobre o passado do verbo to be, o simple past do verbo to be. Lembra, o verbo to be é o verbo ser ou estar. Hoje, então, nós vamos estudar o verbo ser ou estar no passado. E aí, nós utilizamos o verbo to be no passado para falar de ações ou coisas que aconteceram no passado, né? E aí, então, nós temos was ou were, a forma do verbo to be no passado, então é was ou were. E aqui, então, nós temos os pronomes pessoais e a conjugação do verbo to be no passado. Então, por exemplo, fica da seguinte forma: I was, you were, he was, she was, it was, we were e they were. Aí lembra que tem we, you, were no singular e no plural. Não coloquei aqui, né? Mas também tem no plural. Então, você está percebendo que o verbo to be no passado, ele tem essas duas formas, ou was ou were. I was eu utilizo para I, he, she, it, e o restante você utiliza were, ok? E aí, então, agora nós vamos para as frases, para fixar melhor a sua compreensão. Veja aqui a seguinte frase, na forma afirmativa. She was sick yesterday. Que significa? Ela estava doente ontem. Essa frase, ela está no passado. Como é que eu sei? Porque tem o verbo to be aqui no passado, mas além disso, nós temos um advérbio de tempo aqui, indicando quando a ação aconteceu. Aconteceu ontem. Ela estava doente ontem. A frase está na forma afirmativa. Mas, e se eu quiser transformar essa frase que está na forma afirmativa para a forma interrogativa? O que é que acontece? Eu inverto o começo da frase. Vai ficar was she sick yesterday? Ela estava doente ontem. O que aconteceu? Eu apenas inverti o começo da frase na afirmativa. E aí, então, transformei numa frase interrogativa. Ela estava doente ontem. E aí, eu posso responder a essa frase de duas formas. Was she sick yesterday? Ela estava doente ontem. Se eu quero responder afirmativamente, então, yes, she was. Veja, yes, para responder, she was. A resposta está na pergunta. Yes, she was. Sim, ela estava. E se ela não estava doente ontem?
Aí eu vou responder, no, she wasn't. Ou então eu posso dizer, no, she was not. Ok? Outro exemplo. They were at... já ia esquecendo, a frase na forma negativa. Vimos na forma afirmativa, na forma interrogativa e agora na forma negativa. Eu quero dizer assim, ó, ela não estava doente ontem. E aí como é que fica? She, repete o pronome pessoal, was, repeti, só que com o not depois. Então, she was not, ou então, na forma contraída, she wasn't. E repete tudo que está depois do verbo. Então, she wasn't sick yesterday. Ela não estava doente ontem. Agora, um outro exemplo, usando they. They were at home last night. Eles ou elas estavam em casa a noite passada, né? E aí, a frase está no passado. Como é que eu sei que está no passado? Mais uma vez aqui, ó, o verbo to be, indicando que está no passado, mas no finalzinho da frase nós temos um advérbio de tempo, indicando aqui quando a ação aconteceu, reforçando a ideia de que essa frase está no passado. Daí eu vou transformar a frase que estava na forma afirmativa para a forma interrogativa. O que é que vai acontecer? Exatamente o que você está pensando. Inverte o começo da frase, a frase afirmativa, eu vou inverter e aí eu transformei a frase que estava na forma afirmativa para a forma interrogativa. Então vai ficar, were they at home last night? Eles estavam em casa a noite passada. E aí, mais uma vez, eu posso responder essa frase de duas formas. Yes, they were. E se eles não estavam, no, they were not, ou they weren't. E aí, agora nós temos uma frase na forma negativa. Estou transformando a frase que estava na forma afirmativa para a negativa. O que é que acontece? Você apenas acrescenta o not depois do verbo to be no passado. Então, nós temos they weren't at home last night. Eles não estavam em casa na noite passada. Lembra, aqui está a forma contraída, ou seja, junção de were mais not virou weren't. Você pode utilizar weren't ou então were not. Isso é, então, o verbo to be no passado. Mas, já que nós estamos falando do verbo to be no passado, então vamos aproveitar e falar sobre o past continuous, que é o passado contínuo, porque ele vai utilizar o verbo to be no passado, que é was ou were, mais um verbo com ing. Para que é que você utiliza o passado contínuo? Você utiliza o passado contínuo quando você está falando sobre ações que aconteceram no passado, começaram a acontecer no passado e continuaram a acontecer no passado de forma contínua. Ou seja, começou no passado e continuou acontecendo no passado. Então, o passado contínuo, ele é formado com o verbo to be, was ou were, mais um verbo com ing. Nós já estudamos o presente contínuo. Então, agora estamos no passado contínuo. Exemplo. We were watching TV yesterday. Nós estávamos assistindo televisão ontem à noite. Ou ontem, aliás. E aí, então, nós temos o verbo to be mais um verbo com ing. Isso, então, caracteriza o passado contínuo, porque ele é formado com o verbo to be mais um verbo com ing. O verbo to be aqui no passado mais um verbo qualquer com ing. Eles estavam, ou nós estávamos assistindo televisão ontem. A frase está na forma afirmativa. E agora eu vou transformar essa frase que estava na forma afirmativa para a forma interrogativa. Lembra lá do simple past que você apenas invertiu o começo? Aqui vai acontecer a mesma coisa. No passado contínuo acontece a mesma coisa com o verbo to be. Você apenas inverte o começo da frase na afirmativa e aí temos a forma interrogativa. Então vai ficar were, we, watching, repete, né? E TV yesterday. E ali coloca a interrogação lá no final. Então, were we watching TV yesterday? Nós estávamos assistindo televisão ontem.
Uma grande diferença. Em português, quando nós vamos transformar a frase da forma afirmativa para a forma interrogativa, a única coisa que muda é a nossa entonação. A gente diz assim, em português, nós estávamos assistindo televisão ontem. Se eu quiser, então, falar na forma interrogativa, aí eu mudo apenas a entonação. Nós estávamos assistindo televisão ontem, mas em inglês não. Em inglês acontece essa mudança. Na forma afirmativa, we were watching TV yesterday. Quando é na forma interrogativa, inverte o começo. Were we watching TV yesterday? E além disso, ganha a interrogação. Em português, né, temos também a interrogação. Mas na fala é que tem assim, a maior mudança. E aí, eu posso responder essa pergunta de duas formas. A forma afirmativa, yes, we were. Estou perguntando, nós estávamos assistindo televisão ontem? Então, vou responder, sim, nós estávamos. E se nós não estávamos assistindo televisão ontem? Daí, então, nós vamos responder, no, we weren't. Ou então, eu posso responder, no, we were not. Lembra, weren't, ele é a contração de were, mas not. E aí, para encerrar, nós temos a forma negativa. Vou pegar a forma afirmativa e transformar essa frase da forma afirmativa na negativa. O que é que vai acontecer? Eu vou apenas acrescentar o not entre o verbo to be e o verbo com ing. E aí, então, nós temos we were not watching TV yesterday. Mais uma vez, lembra, eu posso abreviar isso daqui. Pode ter uma contração de were mais not, aí pode ficar weren't. We weren't watching TV yesterday. Nós não estávamos assistindo televisão ontem. Hoje, então, nós estudamos duas coisas. O simple past do verbo to be, que é was ou were, que serve para falar de ações que nós estávamos fazendo no passado, ou seja, a ação começou no passado e acabou no passado. Já, posteriormente, estudamos o past continuo, que o past continuo você usa quando você está falando sobre ações que começaram a acontecer no passado e continuaram acontecendo no passado, ou seja, passado contínuo. E o past continuous, ele é formado com o verbo to be no passado, was ou were, mas qualquer um outro verbo com ing. Você pega o verbo to be, was ou were, mais qualquer outro verbo no ing, acrescentando ing ao verbo, daí você tem o passado contínuo. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, pode mandar aqui para nós, que nós vamos ter o prazer de tirar a sua dúvida. Estude, se dedique, se esforce, que com certeza você vai alcançar o seu objetivo. See you next class. Para reforçar os seus estudos, você pode acessar a Biblioteca Cidadã neste QR Code e baixar os materiais didáticos que você precisa para arrasar no Enem. E se você perdeu alguma aula, fica tranquilo, tem reprise às 5 da tarde e às 10 da noite. Fique por dentro de todas as informações seguindo a gente no Instagram, @tvassembleia.pb. TV Assembleia, a Paraíba se enxerga aqui.